Amém? Glória a Deus. Aleluia, vamos iniciar com uma oração. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, eu clamo a Ti agora, Senhor, pela presença do Teu Espírito Santo, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Pai, eu Te peço, ó Deus, acampa miríade de anjos celestes ao meu redor, Senhor, ao redor da minha vida, Senhor, da minha família, ó Pai, de cada um desses irmãos que ouve este áudio, ó Pai, deste canal, desse ministério, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Pai, eu Te peço, ó Deus, sela-nos, Senhor, com Teu sangue, o sangue do Cordeiro. Aleluia, Jesus. Ó Senhor, em nome de Jesus, Pai, reveste-nos, Senhor, do poder, Senhor, do Teu Espírito Santo, ó Pai, para que possamos ter ouvidos espirituais, olhos espirituais, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai, sentidos espirituais, ó Pai, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, glória a Deus. Meus irmãos, no dia 8/1/2020, eu tive uma experiência de arrebatamento parcial. Glória a Deus, dos sentidos, amém? Os irmãos que não conhecem o arrebatamento, em relação ao arrebatamento, existe o arrebatamento do espírito, o arrebatamento dos sentidos. E eu tive o arrebatamento dos sentidos. O Senhor me deu uma experiência de arrebatamento dos sentidos. Foi parcial, não foi o espírito que saiu do corpo, e sim os meus sentidos. Eu não senti as minhas pernas, as minhas mãos, eu não senti o meu corpo, mas eu estava dentro do meu corpo, porém eu não sentia o corpo. Mas em todo o tempo do arrebatamento eu estava dentro do meu corpo. O meu espírito não foi retirado do meu corpo, amém? Por isso que eu falo que foi parcial, glória a Deus. O arrebatamento, essa é a segunda vez que eu tenho uma experiência com arrebatamento parcial, o arrebatamento de sentidos. Sempre quando o Espírito Santo de Deus me toma, eu sinto como se ele me envolve de uma forma sobrenatural, e já não sou eu e ele fala através de mim. E eu estava orando, era mais ou menos meia-noite, 30 minutos, 32 minutos. Eu lembro de estar com a Bíblia nas mãos e eu lembro de sentir o derramamento do Espírito em mim. E eu comecei a sentir uma presença e comecei a me prostrar. E me prostrando, eu fui me prostrando, me abaixando, me prostrando, e estava ajoelhada, e de repente eu deitei. Eu fiquei totalmente deitada no chão, porque era muito forte aquela presença. Aleluia. E quando eu comecei a orar e glorificar o nome do Senhor e dizer santo, 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 glória, glória a Jesus, aleluia, porque quando nós sentimos essa presença sobrenatural, não tem outra forma de, aleluia, Jesus, de glorificar o nome do Senhor, a não ser dizer santo, santo, glória, glória, porque o poder de Deus, a glória de Deus é tão tamanha que nós emergimos nesta atmosfera espiritual. E eu lembro de não sentir o meu corpo mais. E de repente, meus irmãos, eu via, aleluia, a presença de anjos ao meu redor. Era anjos, aleluia, imensidão de anjos, eram muitos anjos. E de repente eu me via, aleluia, glória a Deus, como se eu tivesse sido, aleluia, Jesus, como se eu tivesse subindo, mas o meu corpo estava naquele lugar. Eu sentia e sabia que o meu corpo continuava ali, meu espírito ainda estava naquele lugar, eu estava ali, mas eu via, aleluia, eu via quando o meu espírito, ele via aqueles anjos que estavam ao redor, e eu subia, eu via como se eu estivesse subindo, e eu subia em direção aos céus. E eu passava por toda a atmosfera. Eu lembro de passar, glória a Deus, pelas nuvens ainda, e a noite que estava sobre a terra. E ainda quando eu passava com os anjos, eu via, e mais para baixo, aquele tudo como se tivesse noite mesmo na terra. E eu passava naquela atmosfera, naquela dimensão, e eu subia. E eu lembro de subir. E quando eu chegava na mansão celestial, eu sentia como se eu tivesse, aleluia, glorificando o nome do Senhor, junto com os anjos e adorando o Senhor.
E era uma presença tão forte, tão sobrenatural, que eu estava em meio aos anjos e eu cantava e glorificava e comecei a orar em línguas estranhas. E eu comecei a falar em línguas estranhas, aquelas línguas que os anjos cantavam. Eram línguas estranhas, da qual eu nunca ouvi. E eles cantavam e eles adoravam o Senhor, e eu estava em meio a eles. E eu sentia toda aquela presença, eu sentia aqueles anjos ao meu redor. E eu lembro de olhar e ver o trono. Eu via o trono e a luz que resplandecia. Não tem como falar de menção. Essa não é a primeira nem a segunda vez que o Senhor me leva até lá. E eu só sabia glorificar e adorar o Senhor. E eu adorava junto com aqueles anjos. Eu adorava com tanta intensidade. Com tanta intensidade que tomava conta de mim aquela experiência. E eu lembro de que na hora eu adorava, não parava de adorar. E eu cantava em línguas estranhas e os anjos estavam comigo. E eu olhava e via que Jesus estava no trono sentado. Eu via o trono, mas eu não vi o rosto, eu só vi o resplandecer da luz. E os anjos estavam cantando, glorificando, e os anjos estavam todos ali, apostos, e louvando ao Senhor, e glorificando, e dizendo: Santo, Santo, Santo. E línguas estranhas, parecia aramaico, eu não sei falar, mas eram línguas que eu nunca ouvi na terra. E eu estava ali, e de repente, meus irmãos, quando eu olhava para o lado, eu via aqueles anjos. E eu olhava mais como se fosse atrás de mim, porque é tudo uma dimensão espiritual. E eu olhava atrás de mim e eu via como se fosse 12 portões. 12 portões. E eles estavam todos fechados. Todos fechados, 12 portões. E são portões de ouro. E eu continuava ali glorificando o nome do Senhor. E eu não entendia porque eu estava ali, mas eu entendia o que o Senhor Jesus queria me mostrar. Ele queria me mostrar que é sim, aleluia, é sim, é verdade. Nós devemos crer que é verdade, que o Senhor Jesus tem lugar preparado para nós. E é adoração de dia e de noite. Os anjos adoram porque aquela atmosfera, até o aroma, eu sentia o aroma das rosas. Eu sentia a presença tão forte, sobrenatural, que eu não queria mais voltar. E eu lembro de estar ali glorificando ao Senhor, louvando, adorando, cantando em línguas estranhas. Eu não parava nem um minuto sequer. E era como se eu estivesse levitando. Eu não estava com os pés no chão. Eu estava levitando em meio àqueles anjos. Eu via os anjos com as asas. E muitos sobrevoavam aquele ambiente. E eu sentia como eu estivesse levitando. E eu olhava e via lá no trono. O trono estava lá. Um pouco distante de mim, mas estava. E eu olhava para trás e querendo saber o que estava acontecendo naquele lugar. E eu via aquelas 12 portas de ouro. E de repente eu ouvia a voz do Senhor como de muitas águas. E ele falava, mas eu não sei falar para os irmãos o que o Senhor Jesus falava. Ele falava, mas era tão forte aquela voz. Era tão forte que eu sentia como se eu fosse empurrada. Tão forte que era a voz do Senhor. E eu era empurrada, aleluia. Eu era empurrada naquela voz, que é como de muitas águas. E eu olhava e via aquela dimensão, aqueles anjos e toda aquela atmosfera, aquela adoração. E eu não queria sair dali. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Quando eu olhava para cima, eu não via nada. Não tem como você ver, não tem teto, não tem parede, não tem, meus irmãos. É sobrenatural. É tudo ilimitado lá no céu, é tudo ilimitado nas mansões celestiais, não se tem limite.
Sabe, eu senti tão forte a presença de Deus naquele momento em que eu estava ali que eu não queria mais voltar. Eu não queria mais voltar. Eu sabia que aquele momento era passageiro porque eu era diferente daqueles anjos. Eu não era como eles. E eu glorificando e adorando ao Senhor e sentindo aquela presença e como se estivesse levitando e ouvindo todo aquele, aleluia, Jesus, toda aquela movimentação celestial da qual eu nunca vi e eu sei que eu verei muito em breve quando eu subir, aleluia, porque eu estou lutando todos os dias pela minha salvação. Aleluia, Jesus já pagou o preço, mas é necessário que nós lutemos pela nossa salvação, lutemos pela nossa coroa para não perder a nossa coroa. Amém? E meus irmãos, de repente, quando eu estava ali, eu era puxada para baixo. Eu via quando eu era puxada para baixo, muito forte. E quando eu era puxada para baixo, eu já não ouvia mais aquela adoração. E eu acordei. Quando eu acordei, eu estava deitada, totalmente deitada, com os braços abertos, como se tivessem os braços um de um lado e outro de outro abertos, os braços abertos. E meu corpo estava ali parado, e eu ainda não conseguia sentir o meu corpo, estava tudo dormente. Eu não conseguia sentir o meu corpo. E quando eu voltei e olhei que eu estava ali, eu comecei a glorificar o nome do Senhor e falava: Pai, eu quero voltar. Pai, eu não quero ficar aqui. Me leva de volta. Aleluia. Glória a Deus. E eu sei que aquela experiência foi porque o Senhor queria me mostrar que vai valer a pena cada minuto, cada segundo. Vai valer a pena toda dor. Vai valer a pena toda renúncia. Vai valer a pena toda a espera. Vai valer a pena, porque nada se compara à glória de Deus. Nada se compara ao que o Senhor Jesus tem preparado para nós. Aleluia. E quando voltei os meus sentidos, e mais ou menos, não sei discernir quantos minutos foram, mas demorou para voltar os sentidos, de tão forte que foi a experiência. E quando eu olhei no relógio, já eram 2 horas e 25 minutos. Então, depois eu vim perceber que eu fiquei mais ou menos 1 hora lá. Durante esse arrebatamento dos sentidos, eu estava vendo, eu estava lá nas mansões celestiais. E foi essa minha experiência de arrebatamento dos sentidos. Meus irmãos, estejam todos atentos ao que o Senhor diz neste tempo. O Senhor Jesus está silenciando, porque o que Ele me diz é que quem acordou, acordou. E Ele só está esperando o Pai dar ordem para que a trombeta soe. E eu creio que será muito em breve. E Ele me levou lá para me fortalecer o meu espírito, porque eu sei que assim como eu, muitos já estão cansados de esperar. E que cada um dos irmãos possa ouvir a voz do Senhor todos os dias, que possam sentir a presença do Senhor e que possam estar cheios do Espírito Santo de Deus para conseguir, aleluia, Jesus, vencer, aleluia, e alcançar a vida eterna na glória de Deus. Amém? Jesus já pagou o preço, sim, Ele já pagou. Mas nós devemos estar contritos com Ele em todo o tempo. Em todo o tempo. Aqueles que não aceitaram Jesus ainda, aceite Jesus como seu único suficiente Salvador. Fala o teu nome e diga: eu aceito Jesus como meu único e suficiente Salvador. Jesus, escreve meu nome no livro da vida. Sela-me com teu sangue e me enche do teu Espírito Santo. Perdoa os meus pecados. Aqueles que precisam voltar para Jesus, volte enquanto ainda é tempo. Fala aí o teu nome. Fala: eu volto para Jesus, renovo minha aliança. Senhor Jesus, perdoa os meus pecados. Escreve meu nome no livro da vida e me enche do teu Espírito Santo. A paz esteja com todos vocês. Amém. Glória a Deus.